Hoje nós vamos falar sobre tratar a Deus com desprezo. E você talvez se pergunte, é possível tratar a Deus com desprezo? É claro que é. Nós vamos estudar hoje duas parábolas. O texto está em Mateus, no capítulo 21, do versículo 33, e vai até o capítulo 22, do versículo 14. E com base nessas duas parábolas que nós vamos estudar, você vai perceber que é possível sim tratar a Deus com desprezo e quais são as consequências desse tipo de atitude. Como nós temos estudado em Mateus, nós sabemos que o ministério de Jesus foi crescendo, se expandindo. Jesus, em Mateus, é provado que Jesus é o rei, o Messias, o descendente de Davi que era guardado e que vem estabelecer o seu reino. Como eu já disse, esse ministério vai crescendo, vai se expandindo, as pessoas vão ficando maravilhadas com o ensino de Jesus, com as atitudes de Jesus, de maneira que Jesus também vai criando inimigos. Há um certo ponto no livro de Mateus que Jesus decide que ele tem que ir para Jerusalém. É uma decisão radical, porque a ida de Jesus a Jerusalém implicava que Jesus seria morto, que Jesus sofreria nas mãos dos seus inimigos. E o texto vai nos dizer que Jesus de fato vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é aclamado, ele se dirige ao templo, ele faz ali a purificação do templo e ele então passa a ser questionado pelas autoridades. As parábolas que nós vamos estudar hoje, elas já não são as autoridades questionando Jesus, e sim o contrário, Jesus questionando as autoridades. Veja bem a primeira parábola, que começa no versículo 33. Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Até aqui tudo que nós temos é algo bem cultural daquela região. As pessoas plantavam vinhos, construíam uma torre para que pudessem observar se havia alguns ladrões, inimigos chegando para tomar de assalto ali essa vinha. Quando se fala ali que ele constrói o lagar geralmente é um local na rocha onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho. Tá? Muito bem. E ele arrenda essa vinha aos trabalhadores. Era algo comum também. Você era dono de terra e você cedia essa terra aos lavradores. Eles iriam produzir e o aluguel da terra seria pago com o trabalho e com entrega de parte da produção. O texto continua. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Veja bem que Jesus aqui ele está sendo bem explícito. Lembre-se que essa parábola é dirigida para os líderes religiosos. Ele está dizendo, olha, a obrigação desses trabalhadores da vinha era pagar o aluguel, era responder ao Senhor. O Senhor, o dono da vinha, que aqui representa Deus, ele agiu com graça, com bondade para com esses trabalhadores. E como é que eles respondem? Bom, é claro que aqui os trabalhadores são o povo de Israel, especialmente os líderes religiosos, e quando eles devem entregar o fruto, né, diante da bondade daquele Senhor, a obrigação deles era entregar o fruto. Mas o que eles fazem? Eles começam a matar, eles começam a expulsar, matar as pessoas que eram enviadas então para recolher o fruto. E por fim, o dono da vinha pensa, olha, vou mandar agora o meu próprio filho. É claro que aqui também Jesus está se referindo a si mesmo. Tá? O filho, pelo menos, eles respeitarão. Ora, como foi a surpresa de ninguém, quando eles também decidiram matar o filho, pensando, olha, se nós matarmos o filho, tudo isso aqui será nosso.
Irmãos, é claro que Jesus está falando a respeito da própria morte. Ele está dizendo, olha, Deus me enviou para Israel, em vez de Israel me receber, de respeitar o Messias, o enviado de Deus, Israel ou os seus líderes religiosos planejam matar o Messias. Ora, aqui está a primeira lição que nós temos com relação ao desprezo a Deus. Deus dá coisas boas e as pessoas deveriam responder bem às bênçãos de Deus. Mas elas tratam as bênçãos de Deus, e portanto o próprio Deus, com desprezo. A parábola continua. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetem os frutos aos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ora, os próprios ouvintes, eles sabem o que deve ser feito. Olha, o Senhor agora tem que tomar atitudes muito radicais contra aqueles malvados. E tem que dar a vinha a outra, tá? Jesus vai citar aqui o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Mais uma vez, ele está se referindo a si mesmo, ou seja, ele é a pedra principal do reino de Deus, sobre a qual o reino de Deus será construído, mas é uma pedra rejeitada. E aqueles que receberam a bênção de Deus, agora serão eles rejeitados, e essa bênção será dada a outros. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ora, Jesus aqui, pensando na audiência de Mateus, Mateus é quem registra essas palavras de Jesus, ele está pensando na igreja que, naquele momento, uns 30, 40 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, agora formada não só por judeus, mas também por pessoas de outros povos, os chamados gentios, eles compreenderam muito bem essa mensagem. Olha, os judeus rejeitaram o Messias e o Messias, então, ele é dado por Deus a todos os povos. Na época de Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Uma lição rápida que nós podemos tirar disso é uma aplicação feita com relação aos líderes religiosos. Quando eu falo líderes religiosos, eu não estou pensando somente nos pastores, nos padres, nos bispos, nas pessoas que têm algum cargo formal de liderança na igreja. Todo aquele que é responsável por conduzir as pessoas no seu relacionamento com Deus é um líder religioso. Um pai pode ser um líder religioso, um amigo pode ser um líder religioso, o pastor é um líder religioso, mas também as pessoas que são encarregadas de grupos de oração são pessoas consideradas líderes religiosos, todos aqueles que lideram, tá, em uma busca religiosa, em uma busca espiritual, são líderes religiosos. Agora, todos eles, ou todos nós, devemos ter o cuidado de não desprezar o reino de Deus. Nós não podemos começar a achar que isso aqui é nosso, que as pessoas a quem nós lideramos estão à nossa disposição, para nós dispormos delas como nós desejamos, buscando os nossos próprios interesses, explorando materialmente essas pessoas, explorando emocionalmente essas pessoas. Alguns escândalos nós sabemos de pessoas que até exploram sexualmente os seus liderados. Lembre-se, quem agir como se não tivesse que prestar contas a Deus, uma hora descobrirá que sim, vai prestar contas a Deus e ele será duríssimo, especialmente com aquelas pessoas que têm mais conhecimento, por isso têm mais responsabilidade. De maneira que todos nós que de uma maneira ou de outra lideramos em questões espirituais, nós temos que ter o cuidado
de entregar a Deus os frutos que Ele deseja. Deus nos dá dons, Deus nos dá bênçãos, e Ele espera que isso seja respondido por nós com frutos. Qual é o fruto? Abençoar pessoas, cuidar de pessoas, pastorear pessoas, estar disponível para as pessoas no sentido de servi-las e nunca de explorá-las. Nós vamos então agora para a segunda parábola. O texto diz de novo: entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa segunda parábola ela é muito parecida com a primeira. Um rei, ele agora não é dono de uma vinha, mas é um rei que vai celebrar ali o casamento de seu filho, manda convites, e é uma honra ser convidado para uma festa real, e naquela época se mandavam 2 convites. O primeiro para que as pessoas tivessem ciência, o segundo para que elas então pudessem confirmar ir a essa festa. O rei, ele na verdade vai mandar 3 convites. As pessoas o desprezam, as pessoas não querem ir ao banquete, e sabendo disso, o rei fica bastante irritado e manda então nesse terceiro convite que sejam convidadas todas as pessoas, né? Não aquelas pessoas de sempre, aquelas pessoas conhecidas, mas desconhecidos, pessoas boas e pessoas más, todos devem vir para o banquete e encher a festa. Bom, isso acontece, mas havia ali um indivíduo que não trazia, né, não estava trajado com as roupas adequadas. Quando alguém convidava outra pessoa para ir no casamento, provia a ela também as roupas adequadas para que essas pessoas estivessem bem trajadas na festa. E alguém, mesmo sendo convidado de última hora, trata com desprezo a festa do rei. Tá? Ele quer ir à festa, mas não quer seguir a maneira determinada pelo rei. Irmãos, eu disse que a palavra dessa segunda parábola ela é muito parecida com a primeira, porque mais uma vez as pessoas são abençoadas por Deus, né? No caso aqui, Jesus é claro que ele está dizendo, né? Está implícito aqui que o rei, o dono da festa, assim como o dono da vinha, é Deus, o Pai. E o convite é para todos: olha, venham para as bodas do Filho. O Filho é Jesus. As pessoas são convidadas para o reino, para celebrar a Jesus. Os líderes religiosos não querem, muitos de Israel daqueles dias não quiseram, desprezaram o reino de Deus, desprezaram o convite. Então todos são chamados, pessoas boas e pessoas ruins, ou seja, né, pessoas de todas as nações, os gentios, não só judeus, mas pessoas que eram considerados pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, pessoas que geralmente não eram aceitas no culto da sinagoga, do templo, elas foram chamadas para o reino de Deus. Mas havia um indivíduo ali que achou que, porque o convite era amplo, ele podia ir de qualquer maneira. Ele então foi lançado para fora da festa, porque esse também
demonstrou desprezo para com o dono da festa, o rei, nesse caso Deus. E nós aqui então vamos para a segunda e última lição. Tá? Se na primeira nós falamos sobre os líderes religiosos, nessa agora nós falamos sobre as pessoas que julgam entrar no reino de Deus. Elas acham, olha, eu quero aceitar o convite, eu sei que não é daquela maneira que eu aprendi, que tem todas aquelas restrições religiosas, de que a salvação é apenas para um grupo seleto de pessoas que cumprem todas as regras da religião. Então, eu também vou para o reino de Deus, mas vou nos meus termos, vou de qualquer jeito, vou da maneira que eu julgo correta. Esse será lançado para fora da festa, porque Deus aceita todos, desde que venham através de Jesus. Aquelas pessoas que querem ir a Deus, mas não através de Jesus, elas estão desprezando a Deus, pois Deus envia para nós o que Ele tem de mais precioso, o seu próprio Filho. E essas pessoas simplesmente querem rejeitar a Jesus, querem rejeitar a mensagem de Jesus, a morte, o sangue derramado de Jesus, e querem chegar a Deus nos seus próprios termos, sem arrependimento de pecado, sem confissão. Dessa maneira, Deus não as aceitará. Você quer ir para o reino de Deus? Eu desejo aceitar o convite do reino de Deus. Muito bem, você pode, mas nos termos de Deus, somente através do Senhor Jesus. E dessa maneira nós encerramos, lembrando a você que muitas vezes as pessoas desprezam a Deus. E hoje nós vimos aqui duas maneiras de se desprezar a Deus. Os líderes que não cuidam do povo de Deus da maneira que Deus deseja, desprezam a Deus, pois querem fazer a obra de Deus nos próprios termos. E aqueles que desprezam o chamado de Deus e acham que pode ir de qualquer maneira e não através de Jesus. Duas maneiras de se desprezar a Deus. E aqueles que desprezam a Deus não são aceitos por Deus. Deus tem um amor amplo e restrito, mas nos termos dele, através do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a salvação nos foi dada. Sabemos que quando o Senhor nos salvou, o Senhor também nos deu a responsabilidade de cuidar de pessoas, de abençoar familiares, amigos, colegas de trabalho e até pessoas desconhecidas. Devemos convidar a todos para o reino do Senhor e devemos servir a todos também. Mas sabemos que o Senhor chama todos, mas nem todos virão, pois muitos irão desprezar o meio provido pelo Senhor. O sangue de Jesus, a morte, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Sabemos que somente através do Senhor Jesus é possível chegar até o Senhor. E aqueles que não vêm através de Jesus não têm lugar no teu reino. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ser servos fiéis e abre o coração das pessoas para que elas possam compreender a mensagem graciosa do Evangelho e vir através do arrependimento, entregando a vida ao Senhor Jesus e dessa maneira sendo aceitas por Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.